E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje o vídeo aqui é um bate-papo sobre 3 hábitos cristãos que fizeram total diferença na minha caminhada com Deus e que de alguma forma pode ajudar você também na sua jornada. E antes de falar desses 3 hábitos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Vamos sair de um ponto de que você já tenha o hábito principal, que é o devocional, que é a leitura da Bíblia e da oração diariamente. Se você ainda não tem esse hábito incluso na sua rotina, eu sugiro você a começar por aí, porque esse é a base de tudo. Mas partindo desse princípio, eu quero compartilhar com vocês 3 hábitos cristãos que fizeram e fazem diferença na minha caminhada com Deus no meu dia a dia. E o primeiro ponto é anotações em diários, caderninhos ou journaling. Seja qualquer nome que as pessoas dão a um caderninho, o objetivo, na verdade, é o mesmo, né? Então, assim, eu sempre tive costume de escrever em diários. Desde quando eu me entendo, assim, por gente, eu escrevi em diários. Só que eu percebia, depois de um tempo, e eu voltava às anotações, que aqueles diários, eles ficavam muito limitados àquilo que eu estava vivendo no momento. Então tinha muita tristeza, as coisas que aconteciam comigo, frustrações, problemas, e depois de um tempo eu passei a ver que isso não estava agregando em muita coisa, a não ser eu visitar aquele lugar e sentir aquelas sensações que eu estava sentindo naquele momento. Então, a partir daí, eu comecei a mudar a minha ótica. Então, esse aqui é para quem já faz diários, entendeu? Se você tem um diário de uso pessoal e lá você consegue descarregar todas as suas emoções, isso é muito legal. Mas aqui aqui a ideia é você mudar um pouco a ótica, entendeu? Você pode ter esse diário normalmente, mas você pode fazer um outro diário de anotações exclusivamente para isso que eu vou falar agora. Como eu percebi que eu tinha essa tendência, então eu mudei a ótica dos diários e comecei a usar ele de uma forma mais intencional para escrever aquilo que eu estava tendo no momento com o Senhor. Então, quando eu faço meu devocional, eu sempre tenho algum versículo ou algum insight, aquela passagem tá me passando, e aí eu vou, escrevo num diário, né, o meu diáriozinho. Eu não trouxe meu caderninho aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho 2. E aí eu escrevo lá e faz muita diferença para mim, porque ao longo do tempo que eu vou escrevendo, vai fixando melhor a mente, e aí você vai deixando o Espírito Santo trabalhar e você começa a ver aquela passagem com um olhar diferente. Muitas das coisas que eu aprendi foi fazendo isso. E após eu escrever aquilo que eu estava lendo, eu fazia a conexão com o meu dia. Como que isso pode ser aplicado no meu dia? Como que isso pode fazer diferença na minha vida, na minha caminhada cristã? Como que eu coloco isso em prática? E, inclusive, foi daí que surgiu também o Evangelho na Prática, que de vez ou outra eu trago aqui para vocês. Foram desses momentos que eu tirei para escrever. E o que é muito legal é que depois de um tempo você pode voltar lá naquele local e ver o quanto você amadureceu, o quanto o Senhor falava com você, e até voltar naquele versículo específico e ver que o Senhor te direcionou para outros lugares. E você, nossa, nessa época eu pensava desse jeito, o Senhor me direcionou assim, e agora esse mesmo versículo está me trazendo essa outra visão, porque nessa fase é diferente, porque sabemos que a palavra do Senhor ela se renova. E uma das outras coisas que eu acho muito legal você ter é um caderninho de oração. Eu lembro que também eu já trouxe para vocês em alguns shorts que eu falava sobre isso, sobre você ter um caderninho de oração, além de você ter o seu caderninho pessoal, que você fala e essas coisas, o caderninho devocional, é porque assim, detalhe, eu sou bem organizada, então até nos caderninhos eu quero separar para deixar tudo organizado, e quando eu quiser saber sobre aquele assunto específico, aquilo que eu tava pensando, eu vou no caderninho certo. Então isso é muito legal também pra você não ficar folheando. Oh, meu Deus, onde que tá aquilo ali que eu escrevi naquele tempo? E essa ideia surgiu de um fato de que os Salmos, ele é escritos, né? Eles são escritos de orações. De Davi, da família de Asaf, de outras pessoas que escreveram, que também fazem parte dos Salmos. Então, lá você vê que são muitas orações do que aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento. E são poéticas, são orações que nos fortalecem nos dias de hoje, né? E nós aprendemos muito com aquelas orações dos Salmos. E eu pensei assim, por que não a gente não incluir isso na nossa caminhada? Por que não a gente não escrever em um local aquilo que nós gostaríamos de falar para Deus?
É claro que no começo você não vai fazer aquela coisa poética que tem os salmos e aquelas coisas todas, mas é interessante você colocar em prática isso, né? E com o tempo eu acredito que pode sair muitos escritos que abrem um espaço muito grande para a criatividade, para o Senhor falar com você de diversas maneiras, sabe? E também para você visitar esse lugar depois. Novamente, eu falo sobre isso, porque às vezes tem orações que a gente fala, a gente pede, anota, e com o passar do tempo a gente é abençoado com aquela oração, nossa oração é atendida, mas às vezes a gente esquece, né? E é sempre bom voltar lá, nossa, nesse momento eu estava pedindo sobre isso, eu estava passando sobre isso, e o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu, e eu acredito que fica assim, um memorial de oração, que você volta ali e você vê que estava passando por aquilo, que você estava pedindo isso, e o Senhor respondeu a sua oração. E eu acho muito legal você enxergar esse lado de anotações dessa maneira, que fazem e podem fazer diferença na sua jornada. O segundo ponto é a memorização de versículos. Esse aqui, de longe, é o que é menos falado hoje em dia. Eu vejo que poucas pessoas falam sobre a importância da memorização de versículos, mas como cria de EBD que sou, eu não poderia deixar passar em branco esse ponto tão importante. Eu acredito que com o avanço, né, da tecnologia, com a Bíblia, que você pode ter acesso por celular, por tablet, e você pode pesquisar versículos, assim, metade de versículos que você se lembra ali no Google rapidinho, foi diminuindo essa importância da memorização de versículos. Mas eu sempre aprendi que nós precisamos andar com a palavra de Deus, assim, com uma palavra de consolo, com uma palavra de exortação para alguém que está precisando no momento ali, às vezes você não tem a Bíblia física, o celular na hora, assim, rápido, se você ter argumentos baseados na palavra, entendeu? Então, alguém te faz uma pergunta e você saber responder baseado na palavra. Eu aprendi dessa forma e eu também acho muito válido, mas eu acredito que não é somente para isso que servem as memorizações de versículos. Eu percebi que durante a minha própria caminhada, ter versículos decorados fizeram muita diferença no meu dia a dia. E isso me lembra muito o que o salmista Davi diz, que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pode pensar assim, como que eu vou meditar na palavra do Senhor no meu dia a dia se eu não carrego a palavra de Deus comigo? Porque assim, você não vai fazer as coisas com a Bíblia na mão ou com o celular na mão. Mas enquanto você está fazendo alguma atividade do seu dia a dia, você pode trazer à sua memória aquilo que a palavra de Deus está falando. E aí você leva a jus aquilo que o salmista está falando, né? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Por exemplo, em momentos de ansiedade, você lembrar de Filipenses 4, que fala que nós não devemos andar ansiosos, antes entregarmos tudo a Deus em oração. E pensar desse jeito muda a nossa ótica sobre aquele momento que nós estamos vivendo. Então, quando eu estiver com medo, eu posso lembrar de Salmos 56:3, que fala: quando eu estiver medo, porém confiarei em ti. Então, quando vem uma noite difícil, eu posso lembrar que eu posso encontrar segurança em Deus. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que não é que decorar versículos vai fazer com que suma todos os nossos problemas. Não é isso. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela precisa fazer parte do nosso dia a dia e nos ajudar a combater e nos fortalecer aquele momento que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus, ela não precisa fazer somente parte daquele pequeno momento que nós separamos nos nossos devocionais. Ela precisa estar com a gente no nosso dia a dia, sabe? No nosso cotidiano. E por que não decorar os versículos? A memorização faz com que eu tenha um contato com as escrituras ao longo do meu dia. E isso permite que o Espírito Santo nos molde, haja uma renovação de mente. É uma mudança de dentro para fora. E o terceiro ponto é o momento de silêncio. Com certeza e sem dúvida, esse ponto aqui foi o que mais me surpreendeu e ele é o mais recente para mim. A gente tem muito a mentalidade de que todas as nossas orações elas precisam ser feitas com palavras bonitas, várias petições, várias intercessões. E às vezes acaba virando um monólogo. Você fala e termina. Pronto, falei com Deus, pronto, terminei, vou seguir a minha vida. E a gente não permite, a gente não dá espaço para Deus também falar ao nosso coração.
mas começar a separar momentos específicos de silêncio com Deus fez eu mudar completamente a minha percepção sobre oração. Eu não estou falando especificamente para você ficar parado ali esperando ouvir uma voz e tal que vem dos céus. Não é isso. Mas é sobre você parar, aquietar a sua mente em Deus. Refletir naquilo que Deus está falando através das suas escrituras. O que Deus já revelou na sua palavra. Tivemos um probleminha técnico aqui com nosso celular, nosso material de gravação. Gente, vamos fazer uma oração forte assim, pedido dos céus, todo mundo, para me dar condições de comprar um outro celular que aguente suporte, Senhor, os vídeos que vão vir ao ar. Em nome de Jesus, amém? Amém. Mas como eu tava falando para vocês, deixa eu me voltar aqui, voltar ao meu eu. Por isso que é bom ter roteiro, né? Porque você não se perde tanto. Deixa eu voltar aqui para onde eu tava. E aqui você pode perceber que os pontos, eles se conectam, sabe? Você tira um tempo para escrever ali, você anota aquele versículo específico, e aí depois você memoriza aquele mesmo versículo, e aí você tira um tempo para simplesmente parar e contemplar, né, aquilo que você leu, aquele versículo que está ali em você, e você leva intencionalmente os seus pensamentos a Jesus. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca me esqueci, que falava assim: se você não sabe ficar em silêncio, certamente você terá dificuldade de ouvir a voz de Deus. E aquilo me deixou muito reflexiva, sabe? Porque depois que eu comecei a colocar isso em prática, eu percebi o quanto é difícil a gente estar ali. Tira um tempo intencional para ficar ali e você fica assim. A nossa mente é bombardeada de várias coisas, assim, de afazeres mesmo. Nossa, eu poderia estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo isso, eu tenho que fazer isso. E aí vem pensamentos, assim, aleatórios, gente, de coisas que você viu. E aí vem, sabe, como que a nossa mente é barulhenta. E a gente ainda se pergunta como que a gente não consegue ouvir a voz de Deus se o Senhor está conosco o tempo todo. Só que a gente anda tão distraída, nossa mente é tão barulhenta que é muito difícil você intencional ali tá e fixar os seus olhos e levar seus pensamentos cativos a Jesus. Por isso que esse momento, ele é muito importante, ele faz muita diferença mesmo, assim. Fez muita diferença no meu tempo com Deus. E uma dica para quem quiser começar é você separar uns 10 minutinhos. Eu faço assim. Eu ainda faço assim. Eu boto 10 minutinhos no meu celular, deixo meu celular longe e vou para um lugar sossegado. Normalmente eu costumo fazer isso pela manhã, que é quando aqui em casa é mais tranquilo e eu gosto, como eu falei para vocês, em ver o amanhecer. Então, é um momento que eu tenho de realmente solitude, a casa tá calma, e aí eu tiro aquele momento para ficar com o Senhor. Mas se você não consegue, por algum motivo, né, trabalha muito cedo e tal, fazer isso pela manhã, mas você tenta tirar algum momento ao longo do seu dia, e é importante que ele seja num lugar sossegado para você não ter distrações. E aí você bota o celular lá longe, bota num lugar que você não possa ficar mexendo, e aí deixa lá e esquece. Quando der os 10 minutinhos, vai tocar lá e você pronto, entendeu? Mas se você tem muita dificuldade, você pode começar com 5 minutos também. O importante é você conseguir colocar em prática isso na sua rotina. E uma coisa muito importante que eu quero falar, não precisa transformar isso numa obrigação espiritual, tá bom? Mais um a fazer, né? Mais uma tarefa espiritual que eu tenho que fazer. Não é isso. Simplesmente você ir com mentalidade para criar um espaço para simplesmente estar ali com Deus, entendeu? Era algo que o Senhor fazia, né? Em Gênesis fala que o Senhor vinha no fim da tarde para conversar com Adão e Eva, sabe? Para estar ali com eles. Então, simplesmente desfrute da presença. Aí você pode perceber que realmente os 3 pontos, eles se conectam muito. E no final, gente, essas dicas, elas não são mais 3 coisas que você tem que fazer para Deus e essas coisas, não. Elas são 3 formas de você prestar mais atenção,
no que Deus está fazendo, naquilo que Deus quer. Então é isso, gente. Esses hábitos são os hábitos que eu costumo fazer, que eu costumo usar na minha jornada cristã e tem sido uma bênção para mim. E eu espero muito que de alguma forma ele seja uma bênção para você e na sua jornada também. E se você gostou dele, curta, comenta, compartilhe, que isso é muito importante e aí você ajuda demais simplesmente fazendo uma dessas coisas aqui, tá bom? Um beijo, até um próximo vídeo e tchau!